Ora, olá e sejam muito bem-vindos a mais o US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Depois de 2 semanas de ausência, pelas quais peço desculpa, mas entre questões profissionais e questões pessoais não deu para fazer o show, estamos então de volta para fazer um episódio especial, porque hoje vamos ter um editorial, o segundo desde que começámos a fazer este programa, e depois vou responder aos vossos comentários, que realmente tinha prometido responder e que está na altura. Mas para já vamos fazer então a parte editorial, porque esta é a melhor altura do ano para quem gosta de desporto americano e principalmente em português de Portugal. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Muito bem, e porquê que é esta a melhor altura do ano? Porque aconteceu tudo ao mesmo tempo. Tivemos o draft da NFL, tivemos a primeira e agora já a segunda ronda dos playoffs da NHL e da NHL. Tivemos também, ou estamos neste caso, com a época da MLB já a rolar. Temos o asfalto bem quentinho na NASCAR. Portanto, estas 2 semanas são sempre semanas espetaculares, onde tudo está a acontecer ao mesmo tempo. E neste caso vamos começar exatamente até pelo draft da NFL, que, diga-se de passagem, fizemos aqui em direto as 15 primeiras escolhas com o pessoal do NFL em PT, neste caso com o Pedro Viana e com o Edgar Silva. Eu estive com o Pedro Lança. Foi muito giro, espero que tenham estado connosco, se não está na nossa lista de vídeos aqui do US Sports em PT. Neste caso, um draft que vimos a equipa de Cleveland com uma escolha arriscada na sua primeira opção do draft, um quarterback que esperam eles sejam o futuro da liga, outros quarterbacks a serem selecionados bem cedo, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen, muitas equipas a fortalecerem-se na defesa, um ambiente fantástico, neste caso no AT&T Stadium dos Dallas Cowboys, o comissário a ser apupado, também faz parte do show, e depois, claro, além disso, todo o circo que há à volta da NFL, mesmo quando não temos jogo propriamente dito, como foi o caso, por exemplo, agora da situação das cheerleaders da equipa de Washington, jogadores que estão a meter a liga em tribunal por acharem que estão a ser bloqueados de terem um lugar na liga por causa de conluio entre os donos das equipas, alterações das regras e das punições no jogo, a questão dos traumatismos cranianos. Portanto, a NHL está sempre a bombar. Mas, sem dúvida, a seleção dos jogadores no draft é sempre um momento espetacular e que aconteceu agora ainda bem há pouco. Mudando agora de desporto, vamos falar, por exemplo, da MLB, que também está agora já a passar a primeiro mês de competição. Eu falei com o nosso especialista de todas as coisas de beisebol, o Pedro Lança, que nos diz que o Ohtani, portanto o jogador dos Los Angeles, levantou muita curiosidade porque se chama um two-way player, portanto lançador e batedor, e diz o Pedro Lança que ele está a mostrar todo o seu potencial como um jogador e não está a ser um fracasso como muita gente esperava. Também o Pedro Lança manda dizer que os Red Sox são candidatos ao título, aliás, como tínhamos previsto aqui no US Sports MPT, os Marlins, enfim, os Marlins são os Marlins, o que fazer, e eu acrescentava também que vimos a questão de Ichiro ter deixado de jogar, a questão de Pujols ter chegado aos 3.000 hits, o que é que se passa com a equipa de Baltimore, com a equipa de Cincinnati, que aliás falámos durante a previsão de como é que seria a época, e depois uma notícia muito interessante, que também apareceu agora há pouco tempo, que a MLB vai anunciar que vai haver um jogo aqui em Londres, aqui ao lado, portanto, no London Olympic Stadium, entre os New York Yankees e os Boston Red Sox. Oh my goodness! Eu estou já a pensar em fazer uma peregrinação a Londres. Espero que os meus rivais e amigos destas coisas do Red Sox queiram vir, porque será um momento espetacular termos os Yankees e os Red Sox a jogar aqui em Londres. Mudando agora de desporto e passando para a NASCAR, eu aqui também falei com o nosso especialista de todas as coisas NASCAR, que é o Bruno Rafael, que manda dizer que para esta liga, que já vai com 10 corridas, ele diz, ao contrário das previsões de boa parte dos analistas, o campeonato tem sido dominado por pilotos veteranos, o que é muito interessante, porque havia muita gente que dizia, como o próprio Bruno diz, que os Young Guns vão tomar conta da NASCAR.
Atenção que veterania é um posto. A Ford, que se pensava ser menos competitiva, já ganhou 5 corridas, a Toyota ganhou 4 e a Chevy só ganhou uma. O Bruno também adianta dizendo que Jimmy Johnson está a ter um início de época menos bom para ele, mas no momento em que vocês estão a ver este videocast, a prova deste domingo vai ser em Dover e o Bruno acredita que Jimmy Johnson pode aqui ter um momento de viragem nesta época, dizer que vocês podem seguir esta corrida na Sport TV, exatamente com os comentários do Bruno. Mudando agora novamente de modalidade, e neste caso já falando de uma que está nos playoffs, na segunda ronda, eu já vou falar nisso daqui nada, porque vou fazer um argumento engraçado, mas neste caso falando com o Kevin Hortinha, o Kevin diz-nos que na NHL dos playoffs, nesta primeira ronda, nada de inesperado, as vitórias dos favoritos, com apenas uma das series a ir a 7 jogos, foi entre os Bruins e os Maple Leafs, mas, diz o Kevin, agora uma segunda ronda que promete muito. As equipas são muito boas, muito competitivas, dos número 1 aos número 4, e para vocês verem alguma da espetacularidade destes emparelhamentos, desde 1975, que só por 4 vezes tivemos, no final dos 2 primeiros jogos, todas as 4 series empatadas a 1. Também, e aqui eu saquei isto de um site sobre estatística de desporto, neste caso o 538, que em 20 anos só por uma vez é que tivemos as 8 equipas que chegam a esta ronda dos playoffs com o maior número de pontos marcados durante a época regular. Portanto, sem dúvida, são uns emparelhamentos fantásticos. Aliás, no momento em que vocês estão a ver estes vídeos, a segunda ronda já vai avançada, já estamos nos jogos 4, jogos 5, e realmente está a ser tudo aquilo que prometia. Também o Kevin manda saber, e eu também, que a grande história é os Las Vegas Golden Knights. Sweet Golden Knights! Porque não só se apuram para os playoffs, não só se apuram para os playoffs como a melhor equipa da Conferência Oeste, despacham os Kings em 4 jogos na primeira ronda e agora estão com os San Jose Sharks e ameaçam também chegar à final de conferência. Portanto, Vegas, quem diria, uma equipa de expansão a chegar tão longe nos playoffs. Por falar em playoffs, vamos continuar e neste caso vamos dar um pulinho à NBA, onde eu na NBA pedi ao Ricardo Brito Reis, também o nosso especialista de todas as coisas NBA aqui no US Sports MPT, e ele diz que achou que a primeira ronda dos playoffs foi a melhor de há muitos anos e que calou quem diz que esta era das super equipas pode estragar a NBA. Manda também o Ricardo Brito Reis dizer que tivemos a prova que, ao contrário da época regular, o papel dos treinadores e principalmente os ajustamentos que as equipas técnicas fazem durante as series, portanto durante as sequências dos jogos, são absolutamente essenciais, absolutamente decisivas, muito importantes, e ele está a dar o exemplo de 2 treinadores, Brad Stevens e Quinn Snyder, que têm feito muito com pouco e que têm avançado nos playoffs por causa disso. Dizia agora um argumento que eu, claro, acompanho tudo isto, como vocês sabem. Achei muito interessante que a primeira ronda da NHL foi aborrecida, foi expectável, os favoritos ganharam, a maior parte das series foram a 5 jogos, 4 jogos, 5 jogos, os Philadelphia e Pittsburgh foi a 6, Toronto, Maple Leafs, já tínhamos dito, os Toronto e os Boston foi a 7, mas não foi nada de especial. Em contrapartida, do outro lado, na NBA, estava a ser uma primeira ronda fabulosa, aliás, como o Ricardo estava a dizer, com jogos absolutamente fabulosos, as series a irem longas, jogos sets, muita competição. É curioso agora que na segunda ronda as coisas mudam, que é, a NHL tem uma segunda ronda que promete espetáculo, as equipas muito equilibradas, as series muito, muito interessantes, e na NBA talvez um pouco mais desequilíbrio, onde os favoritos estão mais bem colocados para avançar. De qualquer maneira, não é bem assim, quer dizer, porque Filadélfia pode tentar virar o bico ao prego, do outro lado o Jazz podem também tentar fazer qualquer coisa a acontecer, mas foi muito engraçado ver esta mudança de dinâmica entre estas duas ligas. Muito bem, esta é a melhor altura do ano, sem dúvida, para quem gosta de desporto americano e para quem o segue aqui no US Sports MPT. E claro, vamos continuar a acompanhar agora nestas semanas que entram, porque à medida que nos aproximamos das finais, tanto da NBA como da NHL, vou ter aqui o Kevin e o Ricardo e o Pedro para falarem comigo sobre isso. E depois, claro, na NASCAR e na MLB também não vamos esquecer essas duas ligas. Com isto, vamos agora avançar para os vossos comentários.
Ora, muito bem, cá estou eu de volta então para os vossos comentários e neste caso temos muitos e bons, como aqui o caso do Filipe Silva. Ele diz que concorda com o meu manifesto, neste caso estamos a falar no manifesto de porquê gostar-se de uma equipa, ou para quem não tem uma equipa, como ou porquê se gostar de uma equipa em particular. E portanto, neste caso, o Filipe Silva elabora aqui um pouco. Ele diz que concorda com o manifesto, mas apenas um jogador em particular. Portanto, porque eu falei que podíamos gostar de um jogador, como aconteceu comigo, por exemplo, com o Dirk Nowitzki e com a equipa dos Dallas Mavericks, porque o Felipe sugere que os Giants dele, por exemplo, tem o Buster Posey, o Pablo Sandoval, Hunter Pence, Eva Longoria, Joe Panic, 5 motivos para gostar deles. Diz o Filipe Silva, claro que cada uma equipa tem os seus juízes, como é, por exemplo, Sabathia Chapman, 27 World Series, portanto ele está a falar dos New York Yankees, claro. E depois, a segunda equipa com mais vitórias e os St. Louis Cardinals. Mas essa não interessa a ninguém. Quanto ao episódio anterior sobre a MLB, ele não concorda com algumas coisas que nós dissemos, mas também acha que a World Series seria Yankees-Dodgers. We can hope, we can hope. Estavam em renovação e, diz ele, já os Dodgers perderam com os Cubs e Astros. Logo não parece que deixem passar o comboio 3 vezes seguidas. Contra os Astros, claro que ganham a AL East, mas não os vejo com capacidade para chegarem a 2 World Series seguidas. Concordo totalmente contigo nesse aspecto. Vamos a ver. E depois uma sugestão para quem não conhece como eu, gostava que num programa falassem sobre as rivalidades existentes entre a equipa da MLB. Já percebi que Boston, Nova York e outras, eu pessoalmente não suporto os Texas Rangers. Iremos fazer boa sugestão, iremos fazer um programa sobre isso então, sobre algumas das rivalidades mais fervorosas e mais conhecidas no desporto americano. Fica prometido. Vamos agora ao outro comentário, neste caso o Johnny Warrior, o Mr. João Soares. Ele diz, na minha modesta opinião, a nova regra do catch, portanto neste caso ele está a falar na NFL, também foi um programa que nós fizemos, podem vê-lo, onde a Liga mudou aquilo que é neste momento a definição de uma recepção de uma bola de futebol americano. Portanto, eu tenho aqui uma ao meu lado, por exemplo, e neste caso o jogador tem um pé, 2 pés, teve a intenção ou fez o movimento de continuar a fazer a jogada, a partir daí considera-se então que o passe foi completo. E neste caso o Johnny, diz que esta nova regra do catch vai criar ainda mais confusão, mais polémica, quando querem simplificar uma regra, fazendo com que a subjetividade continue a ser preponderante para a sua aplicação, está mais que visto que não sabem o que estão a fazer. Bom, eles às vezes na NFL parece que não sabem o que estão a fazer, João, mas vamos deixar essa cair. Diz ele, o futebol, claro está, não pode ficar sem polémicas, pois as rivalidades vivem destas picardias. Contra a regra do unsafe hit, que neste caso estamos a falar de um jogador que faz uma placagem fora de tempo, é visto pelos árbitros, pode ser suspenso do jogo pelos árbitros que estão a ver o vídeo, neste caso no quartel-general da NFL, que é em Nova York. O Johnny faz a pergunta, no último Super Bowl o jogador que pôs o Gronkowski de fora seria expulso do jogo ou não se enquadra nesta regra? Johnny, tem que haver intenção e tem que ser fora de tempo e tem que ser numa situação onde era evitável e, portanto, como tu dizes, continua a haver aqui muita subjetividade. Será uma decisão dos árbitros que estão em Nova York, mas se a gente conhece a NFL sabe perfeitamente que acredito piamente que tanto as ligas como tanto as equipas como os jogadores vão aceitar esta nova regra e se de vez em quando houver um erro, paciência, fica para a próxima. Vamos agora a outro comentário, neste caso do Miguel Leite, do Sobralinho, essa grande terra. Ele diz, será que esta nova regra dos capacetes, e neste caso ele está a falar agora de uma outra regra que tem a ver com a utilização do capacete para fazer uma placagem, portanto, usando a coroa do capacete agora passa a ser uma falta, e ele pergunta se não vai tornar a NFL ainda mais demorada. Não queria a NFL tornar o jogo mais rápido, percebe a preocupação com as lesões, mas parece que vai haver faltas a torto e direito, e depois ele fala se é faltas atrás de faltas, como o TNF, quer dizer, Tuesday Night Football, agora os over-unders vão ser 30 flags. Muito bem, Miguel, estás a dar uma ótima sugestão para quando tivermos a fazer transmissões na Sport TV, fazermos mais uma vez o jogo do over-under com os nossos telespectadores, quantas flags, neste caso, por unnecessary roughness. Vamos agora avançar para mais um comentário do Tiago Almeida, Tiago Almeida, não sei se tens aí parentesco com o Nostradamus, mas o Tiago, já faz agora 3 semanas, como podem ver, dizia que mesmo sem Kyrie Irving e Hayward, nós, neste caso os Boston Celtics, vamos conseguir chegar às finais. Podemos não as ganhar, mas temos plantel para não chegar lá, mas lutar pelas finais nos próximos anos. Let's go Celtics!
Tiago, sabes de alguma coisa que a gente não saiba? É? Porque neste momento não só os Celtics passaram a primeira ronda dos playoffs, como inclusive estão já aqui a dar luta contra os Philadelphia 76ers. Portanto, vamos a ver se o Tiago não sabe coisas que a gente tem uma bola de cristal e a gente não sabe nada. Termino então estes comentários agora com o Nuno Amado, que nos diz: Viva Ricardo, continua o bom trabalho e este US Sports ainda vai virar programa da Sport TV+. Quanto a isso, dizer duas coisas. Primeiro, é de toda a equipa. Portanto, Nuno, muito obrigado pelo teu comentário. Sou eu que alinho aqui um pouco as coisas, mas como vocês viram, é pela preciosa ajuda do pessoal que faz aqui o programa comigo que nós conseguimos produzir este conteúdo e ainda bem que gostam. Quanto a ser um programa na Sport TV, seria uma boa ideia para promover o desporto americano que é transmitido pelos canais da Sport TV. Pois. Portanto, os assinantes da Sport TV podem sempre fazer essa exigência e dizer: há aí um canal no YouTube que fala destas coisas, porque não? Porque realmente, da minha parte, eu gosto de fazer isto e quem trabalha comigo também gosta de fazer isto. A ambição seria fazer daqui um programa que ganhasse cada vez mais espectadores e que tivesse cada vez mais assinantes no YouTube e realmente tivéssemos cada vez mais projeção e talvez um dia, quem sabe, a Sport TV pudesse pegar em nós. Muito bem, vamos ficar por aqui. Um programa mais diferente e um bocadinho mais curtinho, mas eu prometo voltar no próximo domingo com mais coisas do desporto americano em português de Portugal. Até lá, uma excelente semana!